Alô, amigos, boa tarde. Segunda-feira, 9 de novembro, e entramos na semana das eleições municipais. Espero que não dê tanto problema quanto está dando na eleição americana. Que os prefeitos que vencerem possam ser cumprimentados pelos que perderem. Democracia é isso, não confusão. Mas na última semana, onde se afunila a chegada para o dia da eleição, eu imagino como é que devem estar os centros de comunicação dos candidatos à prefeitura, o marketing. Se eu estou na frente, sou líder das pesquisas, como eu devo me comportar na última semana? E se eu não sou, como eu devo fazer para tentar a virada? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós convidamos um especialista na área de marketing político. Ele que é jornalista, tem MBA no setor de marketing político. Então a gente vai poder tirar dúvidas no programa de hoje. Você que é candidato, se tiver algum interesse, entre no nosso YouTube ou no Facebook, faça a sua pergunta e tire as dúvidas. Edinho Baff, jornalista, está comigo para participar do programa de hoje. Edinho, boa tarde, obrigado por aceitar o meu convite. Boa tarde, Elton. Eu que agradeço a lembrança, a oportunidade. Para mim é uma imensa honra e satisfação poder bater esse papo com você, que é um jornalista que eu tanto admiro e tanto acompanhei a sua trajetória frente a importantes veículos de comunicação. E sempre com a preocupação de trazer para o dia a dia a importância da administração pública e da política. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Vamos bater um papo e falar dessa reta final das eleições. Pois é, obrigado então, Edinho, pela gentileza, porque eu queria começar a semana exatamente sobre essa dúvida que deve estar pairando. Você já comandou muitas campanhas, está trabalhando em algumas esse ano também, aí na região de Campinas, e eu fico naquela dúvida o seguinte, que eu disse no começo: de repente eu sou o líder das pesquisas, uma cidade que não tem segundo turno, eu estou na reta para ser o prefeito da cidade. Qual o comportamento que você sugere numa situação como essa? Que tipo de argumento ele tem que levar? Que tipo de discurso ele tem que fazer para não correr o risco, numa reta final, de virar a situação? Olha, Elton, você colocou muito bem, com muita propriedade. Realmente, eu costumo dizer que eleição municipal, em cada cidade, a história é diferente. As narrativas de cada candidatura são diferentes. E é importante que o profissional de comunicação, o grupo de profissionais que atuam em uma determinada candidatura, sempre tenha uma preocupação de entender e compreender o ambiente eleitoral. Como você colocou, o candidato que na reta final está liderando e com uma certa folga, com uma ampla vantagem, ele tem que fazer o menor número possível de esforço para não correr riscos desnecessários. Eu sempre digo, está na frente, na reta final, acelera, mas cuidado com o óleo na pista. Cuidado com movimentos inesperados. É importante manter a concentração, levar sua mensagem para o eleitorado, apresentar as propostas, mas não entrar em polêmicas desnecessárias. O mesmo já não pode ser seguido por aquelas candidaturas que estão atrás, que precisam inverter as posições, que precisam correr atrás do tempo perdido. Um candidato em desvantagem na reta final da campanha eleitoral precisa criar fatos políticos para tentar desgastar a imagem de quem lidera, a imagem do líder. Só assim ele conseguirá diminuir a diferença e até então, quem sabe,
fazer a tão desejada ultrapassagem. Ô Edinho, vamos pegar como exemplo a situação de São Paulo, da capital. O Covas está na frente, com certeza, a não ser que aconteça um terremoto, irá para o segundo turno, e acirrou-se uma briga pelo segundo lugar, para quem vai com ele. O Russomano está em queda, aliás, não é novidade. O Boulos surpreendendo com o número que tem hoje. Mas do lado de fora, como um cavalo de reta de chegada, o Márcio França, crescendo num momento decisivo. Nesse caso, quem está disputando o segundo centra as suas críticas em quem está em primeiro, que é o poder, buscando a reeleição, ou ele foca nos dois adversários que estão disputando com ele? Qual a estratégia melhor nesse momento? Porque um em queda, os outros dois subindo, eu vou nesse adversário potencial ou vou contra o outro também? É um olho em cada um, viu, Elton? Não dá para ficar exclusivamente olhando para baixo ou para cima. Um candidato na segunda colocação, ele precisa manter o seu discurso, intensificar as ações de sua campanha e ficar muito atento de quem está se aproximando dele e, ao mesmo tempo, ele precisa identificar pontos vulneráveis do candidato que lidera a corrida eleitoral para entender se ele consegue morder alguns votos ali. Então, eu sempre digo que é de fundamental importância a pesquisa de opinião para que a candidatura, o candidato e sua equipe de profissionais de comunicação compreendam perfeitamente quais são os pontos vulneráveis e fortes de cada concorrente, quais são as fraquezas e as virtudes, para que então ele possa traçar e executar ações precisas com o objetivo de se manter, caso ele já esteja numa posição privilegiada, ou até mesmo de crescer ainda mais. E também se proteger de quem está vindo atrás. Então, eu acho que, como você colocou a situação de São Paulo, né? Quem está em segundo lugar, no caso, você tem aí já um histórico que não é favorável ao Russomano, que muita gente, no jargão popular, fala que costuma ser um cavalo paraguaio, né? Ele dispara forte, tem uma arrancada forte, mas chega no final da campanha em desaceleração, com dificuldade de manter a sua campanha num ritmo intenso, mas, ao mesmo tempo, precisa ver quem está chegando com força. Então, o fundamental é você ter uma noção de todo o processo eleitoral, de todas as peças que estão nesse tabuleiro. Edinho, no caso de segundo turno, cidade, por exemplo, como Campinas, aqui, Ribeirão Preto, que tem segundo turno, e São Paulo também, evidente, como é que a equipe que faz o marketing do candidato, cuida da campanha, lida com um último debate? Aqui em Ribeirão, o atual prefeito compareceu a apenas um debate, foi agora. Nos outros ele não apareceu, na pesquisa está bem na frente, então não quis correr risco. No entanto, o que acontece? A ausência de um candidato libera para que os outros façam críticas mais duras, mais ácidas, com o slogan de fujão, desapareceu, está com medo e tal. Qual a postura que um candidato deve tomar com relação a debate? Quem está na frente e quem não está na frente? Olha, Elton, eu tenho uma posição muito clara que mudou com o passar dos anos, diga-se de passagem, tá, Elton? A gente não pode esquecer que o presidente do Brasil, né, o último presidente eleito que está ocupando o cargo nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro, não participou de nenhum debate na última eleição presidencial e foi eleito, né?
Então, ir ao debate ou não é uma decisão única e exclusiva do candidato e da sua equipe, que vai avaliar, naturalmente, a sua oposição no cenário. Porque, Elton, aquela velha história, olha, não foi no debate que perdeu a eleição, isso já ficou para trás. Isso não faz mais parte da conjuntura política, eleitoral, de uma campanha atual, né? Você não ir ao debate não significa que você vai perder a eleição. Porque hoje você tem muitas formas de comunicação com o seu eleitor. Tanto pelas redes sociais, como pelos programas de TV, né, os tradicionais programas de TV, de rádio. O que é avaliado claramente é a vantagem do candidato, né? Geralmente não vai no debate o candidato que tem uma vantagem muito ampla em relação aos demais. Até porque tem uma justificativa para o candidato não ir ao debate, quando ele tem uma ampla vantagem. Ele naturalmente será o alvo predileto, preferido dos adversários que estarão também no debate. E muitas vezes acaba não sendo também uma prática justa, porque o candidato vai ao debate para apresentar ideias, apresentar propostas, e passa 2, 3 horas sendo alvo constante de ataques e mais ataques e mais ataques, como uma estratégia de seus adversários. Então eu acho que a estratégia vale para os dois lados, tanto para quem vai ao debate, tanto para quem não vai ao debate. Eu acho que a estratégia tem que ser respeitada, e cada um colhe os frutos, né, os acertos ou os erros da decisão tomada. No caso aí de debate, um prefeito que está buscando a reeleição e vai disputar com mais 5 ou 6 candidatos, no debate os 5 ou 6 vão criticar o prefeito porque querem o lugar dele. Enquanto, se ele for ao debate, na verdade é aquilo que a gente fala de enxugar gelo. Ele vai ficar respondendo o tempo inteiro. Quando você está comandando, por exemplo, uma campanha de um horário político e os outros estão batendo, aí muda a estratégia, na minha visão. Se você começar a responder, aí você vai ficar enxugando gelo e não vai fazer campanha, vai só responder. Nesse caso de programas por horário político, a situação é diferente, Edinho? Elton, assim, a gente sempre tem que avaliar o peso do ataque, né? A força do ataque. E se vale a pena realmente responder. Porque muitos ataques são armadilhas, são provocações, são tentações para tentar trazer o candidato que lidera a pesquisa, que lidera a corrida eleitoral, para uma briga de rua, entre aspas, né? Para que comece aquela gritaria. Então, mas se é um ataque que ofende a honra, né, que espalha mentiras, que pode provocar uma confusão aí aos olhos da opinião pública, é claro que merece ser explicado, merece ser esclarecido os pontos que forem colocados pelo adversário. Eu acho que o diálogo, né, o debate de ideias é fundamental. Ninguém ganha uma eleição no silêncio. O candidato que ganha uma eleição é aquele candidato que realmente dialoga da melhor maneira possível com o seu eleitor, com o eleitorado, que entende as principais pautas da eleição. O candidato que vence uma eleição é aquele candidato que melhor compreende quais são as necessidades e as expectativas do eleitor. Porque, Elton, eu sempre digo e repito, especialmente para prefeito que é candidato à reeleição, o que você fez é muito importante. Todas as obras que foram feitas nos últimos 4 anos. Mas mais importante ainda é você falar para o eleitor o que você vai fazer. É você assumir compromissos, fazer promessas, apresentar propostas. Então, o candidato à reeleição, especialmente o prefeito que está na reeleição, tentando a reeleição, ele precisa passar para o eleitor quais são as suas expectativas de futuro, quais são os seus projetos. Deixa eu agradecer aqui o Edmar Calula, que está dando boa tarde, o Walter Tibe, grande goleiro.
Vera Moraes, Vera, Ayrton e Valentina, a pequena Valentina, lá em Cotia, assistindo o programa e mandando um abraço. Luiz Henrique Gurian, um dos grandes repórteres do rádio e da TV do Brasil. Edmar Calura diz que foi o que aconteceu quando o Roberto Jabali foi eleito prefeito de Ribeirão Preto. Walter Camargo, boa tarde, Elton, candidato que vai ganhar é o que falar menos aqui, tem um só, tem um que tem essa postura, ele está lá em Campinas. Trabalho tranquilo, Campinas já tem prefeito, vai ganhar, está claro, e é só olhar os debates, não sei quem é, Reinaldo Gualtieri, Oswaldo Vancini, Maico Magalhães, Ginaldo Martins dos Reis, está lá no Recife, assistindo, aliás, no Sergipe, assistindo, acho que é isso mesmo. Maico Magalhães, esse é fera no marketing político, falando do Edinho. Paulo Hamilton, Dali Elton, sempre eloquente, atuante nas reportagens políticas, uma de suas qualidades na comunicação. Paulão está lá em Fortaleza. E o Walter disse que só tem um candidato, tem equilíbrio. O senhor assistiu o debate de Campinas? Infelizmente não. Estou aqui em Ribeirão. Mas não vou dizer que não tem uma torcidinha em Campinas também não. Quem é que não tem, né? Embora nesse momento a gente tem que ficar quietinho para não atrapalhar candidato nenhum. Edinho, uma outra curiosidade que eu tenho. Como é que você lida com uma campanha numa cidade grande e numa cidade pequena? Na cidade grande você tem rádio, muitas vezes canal de televisão local. Na cidade pequena, nem todas têm rádio para fazer horário político. Onde tem a cidade pequena, tem rádio, tem que fazer o horário. Como é que lida com isso? Cidade grande, cidade pequena. É uma diferença muito grande de orientar a campanha? Well, é sim, mas antes de responder, quero agradecer ao Maico, que é um jornalista também muito conceituado, um profissional muito competente, e agradecer por ele estar acompanhando a entrevista. Um forte abraço. Elton, eu sempre digo que o que determina o fracasso ou o sucesso de uma candidatura é a mensagem do candidato. Ao longo da campanha, o candidato propaga sua mensagem de diferentes formas, né? Tanto pela TV, como pelas redes sociais, pelos discursos nas reuniões, pelo rádio. Então, mas sempre o que vai determinar o posicionamento do candidato diante da opinião pública, no imaginário popular, é o conteúdo que ele propaga, é a mensagem que ele leva para o seu eleitor. Registrado isso, e trazendo para a sua pergunta, há, evidentemente, muitas diferenças numa campanha eleitoral numa cidade grande, numa metrópole, com mais de 1 milhão de habitantes, como Campinas ou Ribeirão Preto, que caminha para isso, né? São cidades grandes que você tem naturalmente uma dinâmica eleitoral diferente de cidades menores, tá? Ao mesmo tempo em que cidades menores você tem a limitação dos veículos de comunicação, como você colocou em relação à rádio e TV, o que nas cidades maiores isso é muito mais facilmente divulgado, você tem também, favoravelmente, para quem é candidato, para quem trabalha numa campanha eleitoral, a característica de que um esforço em uma semana, numa cidade menor, dá para fazer muita coisa, dá para mudar muita coisa. Por quê? Porque a cidade tem menos habitantes e a mensagem do candidato é capaz de chegar rapidamente aos seus receptores, aos seus eleitores. Então, eu sempre, especialmente em cidades menores, eu falo, tem que lutar até o último dia, tem que buscar todo o voto até o último momento, até no dia da eleição, na véspera da eleição, né? Porque, apesar da deficiência, da limitação de veículos de comunicação, você tem a possibilidade de fazer com que a sua mensagem chegue
a muito mais moradores, de uma forma mais rápida, com distribuição de folheto casa a casa, né? E por aí vai, tem muitas outras possibilidades. Edinho, e agora chegamos num ponto que é o diferencial. Você falou agora há pouco, o presidente foi eleito sem participar de debates, mas ele acabou sendo vítima de um atentado e o vitimismo também conta na política. Quando começa a bater muito num candidato, esse candidato pode crescer ao contrário do que o outro imagina. Eu até digo que nós, latinos, vamos assistir uma luta de boxe onde a gente não conhece nenhum dos dois lutadores. Você começa a assistir, 2 minutos depois você está torcendo para quem está apanhando. Você não vai torcer para quem está batendo. Isso aí é próprio de nós, latinos. Agora, a internet, ela deu um impulso à eleição presidencial. A partir daí, muita gente está achando que rádio, televisão, panfleto, não adianta mais, que tem que embarcar com tudo em rede social. Você concorda ou discorda? Eu discordo frontalmente. Eu reconheço, e não poderia ser diferente, que a internet, as redes sociais, elas são hoje o principal palco de debates e apresentações de ideias, mas ser o principal não diminui a importância dos tradicionais veículos, como rádio e TV. A internet ganhou um apelo ainda maior neste ano, nas eleições municipais deste ano, em função da pandemia. O tradicional corpo a corpo não acabou, mas diminuiu e fez com que os candidatos fossem com ainda mais força para as redes sociais. Agora, é muito comum as redes sociais repercutirem assuntos, polêmicas que foram veiculados em programas de TV, em programas de rádio. Então, na verdade, Elton, eu sempre digo, o que constrói a derrota ou a vitória são vários fatores, tá? Não é apenas uma única estratégia ou apenas uma única forma de comunicação que vai determinar a vitória ou a derrota. Mas sim a soma, o conjunto de vários fatores, de várias ferramentas de comunicação e de várias estratégias. Porque o mais importante para o candidato é despertar no eleitor a admiração. Elton, eu sempre falo uma coisa. Às vezes eu recebo muitas perguntas assim: o voto é feito de mais razão ou mais emoção? E eu digo que o voto ele é recheado igualmente de razão e emoção. Dificilmente dificilmente um eleitor vota num candidato única e exclusivamente porque ele acha que aquele candidato é lindo, que aquele candidato é simpático, é humilde. Esses atributos contribuem muito, mas desde que o candidato mostre em capacidade, apresente razões para que ele possa falar. Além dele ser preparado, ele não é arrogante, ele é um carático. Então, esse é o maior desafio do candidato: mostrar para o eleitor preparo, conhecimento, capacidade e, ao mesmo tempo, humildade, simpatia e por aí vai. Bom, por isso é que você é autor do livro Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Essa comunicação com estratégia é que tem que ser usada numa campanha, principalmente numa campanha, né? Com certeza, eu sempre digo, são duas. Aliás, eu falo, né, comunicar, e você sabe muito bem isso, porque você sempre foi e é um craque da comunicação, referência para muitas gerações aí de jornalistas, como eu, pelo trabalho sério que sempre fez. E eu sempre falo, comunicação é paixão e principalmente estratégia. Eu não consigo fazer comunicação sem estratégia e sem paixão. A gente vibra com a vitória, a gente fica triste com a derrota, mas principalmente o bom trabalho de comunicação precisa ser planejado, precisa ter informações, números,
para que você possa construir a melhor estratégia e a melhor forma de diálogo com o eleitor, no caso de uma campanha eleitoral. A Lucila Martinelli está nos vendo, o Cláudio Trombeta também, Fábio Campione, o Bugrino, boa tarde, grande Elton, obrigado, grande Fábio, e o Guarani escapando, hein? Tá ganhando, quem tá mal aqui é o Botafogo, que pelo jeito, o ano que vem vai estar na C. Edinho Baff, jornalista, especialista em marketing político, foi o nosso entrevistado de hoje. Edinho, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que o Edinho foi secretário de comunicação em Jaguariúna e em Olambra também. Jaguariúna e Olambra, evidente, vão ter eleições agora no próximo domingo. E domingo, só um aviso para o Edinho também me ajudar aí na região, eu vou fazer um programa especial ao vivo a partir das 18 horas, entrevistando prefeitos eleitos e reeleitos também, porque não, aqueles que vão para segundo turno, entrevistando os prefeitos da região de Campinas e da região especial. Vou precisar da sua ajuda aí com alguns prefeitos que serão eleitos com certeza aí na região de Campinas. Muito obrigado, Edinho, pela amizade, pela gentileza, bom trabalho e boas vitórias aí para você. Eu agradeço, Elton. Pode contar comigo no domingo, sim, no que precisar para colocar algum prefeito aí na linha com você. Quero agradecer novamente. Para mim é uma honra, uma imensa satisfação bater esse papo com você, um profissional que eu tanto admiro. E é isso aí. É uma semana muito importante, de muito trabalho, muita pressão, muita tensão. Mas vamos fazer o melhor e que as urnas elejam o melhor para cada cidade. É isso que a gente deseja para que nós tenhamos uma democracia e um processo democrático cada vez mais consolidado, né? E cidades melhor administradas. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, Edinho. Foi o nosso entrevistado de hoje. Só em tempo aqui, porque se eu não falar, as pessoas ficam chateadas. O Leandro Satzinger Santos, assistido. Cláudio Trombeta, meu voto é nulo. Não tem políticos que prestam nesse sistema político, onde quem manda são as executivas, e seu voto vai para a legenda ou coligação. Por isso, voto nulo. O Fábio Campione, eu que tenho formação em marketing, excelente conteúdo na entrevista de hoje. Obrigado, Fábio. E por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia, ótima tarde. Se cuide que a pandemia não acabou e viva a vida!